Existem dois tipos de tabela. Essa daqui, ela tem as coordenadas geográficas, coluna de latitude e de longitude, e vale considerar que ela está nesse graus decimais aqui, que é a forma como o QGIS lê melhor. Ele até lê em grau, minuto e segundo, só que precisa transformar aqui os dados, então eu prefiro já deixar nesse formato. Tem até um vídeo tutorial aqui no canal explicando como que transformar de graus, minuto e segundo para graus decimais. Então esse é o melhor formato. Vejam que tem 1 ou 2 dígitos antes da vírgula e depois uma série de outros números. E está negativo que a longitude é para o oeste do meridiano de Greenwich e a latitude é para o sul do Equador. Então são dados negativos. Se fosse para leste do meridiano seria positivo, se fosse para norte do Equador seria positivo também. Bom, então esse daqui é um tipo de tabela que o QGIS aceita, que tem coordenadas geográficas, e essa tabela não tem a coordenada, mas ela tem uma coluna de identificação, que para que serve colocar essa tabela lá, já que ele não vai ter coordenada, já que eu não vou ver no espaço. Ele serve para unir esses dados a outras informações de polígonos. Por exemplo, aqui é município, então eu vou associar essa coluna aqui de ID do município ao shapefile de município. Então ela não tem geografia, mas ela se une lá num dado de arquivo com dados geográficos, que no caso é o shapefile de municípios. Poderia ser um shapefile de estados, de países, de setores censitários, enfim, qualquer outro dado, ou de polígono ou de pontos também com coordenada. Então essa daqui ela serve para a gente unir em algum lugar. Tem até um tutorial meu nesse canal sobre união de tabelas. Então seria esse caso aqui. Bom, eu vou começar inserindo essa que tem coordenadas geográficas. E ambas foram salvas em CSV para poder inserir lá. Ele até lê em Excel, mas no meu computador eu já observei que fica mais pesado quando lê em XLSX. Indo aqui para o QGIS, para inserir tem que usar esse ícone aqui, que é inserir texto delimitado. Ele pode ficar ou aqui no atalho, ou nessa opção aqui, que a gente vai inserir vários tipos de arquivo, como shapefile, raster e tal. Ele abre essa janela, que são os mesmos ícones daqui, ó, inclusive esse de texto delimitado, que abre essa janela aqui. E a outra forma é aqui por camada, adicionar camada, e também abre os mesmos ícones que estavam lá nas duas opções. Então, adicionar texto delimitado. E aí, aquela mesma janela está aqui. Então, tem essas três formas de chegar nesse atalho. Aqui, nome do campo, se eu seguir reto nessa linha, eu vou encontrar esses três pontinhos, que é para eu buscar na pasta do meu computador, onde é que está o arquivo de interesse. E aí, vamos atrás dele, ele está aqui. Aí ele entende aqui assim. Para salvar, eu esqueci de falar, você vem aqui no arquivo do XLSX, né, salvar como, e aí, dentre as opções que abrem, tem aqui, ó, CSV, delimited. Ou então ele vai estar como separated values, qualquer um dos dois serve, tá? Tem mais uns outros de CSV, por exemplo, Macintosh, outros aqui, MS-DOS. Não opte por esses, opte pelo mais simples, como separated value. Bom, voltando, aqui tem várias opções nessa janela. Então, aqui está o arquivo e aqui é o formato que ele está lendo os dados. Então, tem que sempre conferir se ele está lendo direito, porque olha só, tem aqui casa, coluna longitude, coluna latitude, neg galinha, galinhas negativas. Se eu vier aqui, tá assim exatamente, casa, longitude, latitude, neg galinha. Normalmente ele entende da forma certa, mas caso ele não entenda da forma certa, nessa opção aqui, é a primeira opção que tem, normalmente ele vem aqui, nesse daqui que é o automático, só que se ele não entender da forma certa, a gente tem que customizar os delimitadores. E aqui ele abre as formas como ele acha que está dividido. Então, ele entendeu que tem que separar dessa forma. Ó, os meus dados estão separados por vírgula, então aqui é a casa, vírgula, longitude, vírgula, latitude, vírgula, neg galinha. Ele viu que o que separa, porque o arquivo é comma separated value, valores separados por vírgula.
Em inglês é vírgula, né? Em português é ponto e vírgula. Então ele entendeu que cada dado está separado por vírgula. Aí ele entende que o que vai separar as colunas é a vírgula. Tem aqui um ponto também. Se eu colocasse ponto aqui, olha o que ia acontecer. O grau decimal, ele não está mais 39 ponto alguma coisa. Ele está uma coluna de longitude 39, a latitude, que era 14 ponto alguma coisa, veio para frente. O Neg Galinha veio para frente, até que chegou uma hora que tem um monte de campo, tem 2 campos sem nome, porque foi empurrando para frente, era para minha tabela terminar em cão, gato e galinha, não aqui. Se eu tirar o ponto, ele volta e termina em cão, gato e galinha. E essas duas colunas, esses 2 dados, antes e depois do ponto, ficam em uma coluna só. Então aqui não existe um padrão certo, vai depender dos dados que você tem. E o importante é sempre ver se a tabela veio idêntica à sua tabela de interesse. Caso não venha, não tenha vindo, observe, veja como que está separando e selecione aqui as opções que podem estar separando da forma errada. No caso aqui o ponto estava separando errado, então não é para ter ponto. E assim por diante, aqui é ponto e vírgula. O coma já está dizendo, mas se não tivesse aqui selecionado coma, eu ia ter que clicar. Saindo daqui, já deixando no formato certo, tem agora essa opção aqui. A primeira informação é o nome da coluna. Se eu não clicar aqui, ele vai achar que isso daqui é um dado, é a primeira linha da minha coluna, não é o nome das colunas. E aí ele inventou um nome para as minhas colunas. Campo 1, campo 2, campo 3. Então eu tenho que dizer sim, o primeiro registro é o nome da coluna. Aí aqui é o número de cabeçalhos que tem. Se eu colocar 1, ele vai considerar a primeira linha como o título da coluna e a linha 1 virou o título. E aquela que era o título mesmo não está aqui. Isso serve para quando a tabela tem 2 linhas de títulos, mas ele vai considerar só uma, então você tem que escolher se quer a primeira ou a segunda. Aqui, desse separador decimal é vírgula, é porque aqui está em inglês, né? Então o separador decimal é ponto, 39,073, por exemplo. Em português é 39,073. Então, se os dados estão em português, eu tenho que falar para ele que o separador decimal é vírgula, para ele entender que é um número, senão ele não entende que é número e na hora que a gente quer fazer os dados gradativos e tal, não funciona. Então, no caso do meu não preciso clicar nada, esse está certo. E aqui detectar o tipo de campo é detectar se o campo, se a coluna, né, ele chama de campo, as colunas, detectar se é campo numérico, campo de texto, campo de número decimal. Então aqui a gente pede para ele detectar tal como estava no Excel. Aí aqui a definição de geometria. Como essa tabela é de coordenadas geográficas, eu tenho que dizer para ele que o campo X, as longitudes, está na coluna que se chama longitude. E o campo Y se chama latitude. Quando está escrito certinho, ele automaticamente entende, mas às vezes está escrito lat, long, ele não entende, então a gente tem que pôr aqui. Na opção, tem todos os nomes de colunas, e aí é só selecionar. Aqui, coordenadas em grau, minuto e segundo. Os meus dados, eles estão em graus decimais, não é minuto e segundo. Se eu clicar aqui, quando os graus estão decimais, ele não vai ler a tabela. Então é um detalhe besta, mas se tiver clicado, aí ele não vai disponibilizar os pontos no mapa, ele vai achar que é uma tabela sem geometria. Às vezes já está clicada porque da última vez que inseriu a tabela estava clicado e daí ele vem automático. E a próxima opção são essas daqui que eu não vou me estender a elas porque não vai fazer muita diferença. Então adicionar. Como que a gente sabe que adicionou certo? Tem 2 questões aqui. A primeira é colocar o mapa de fundo para ver se os pontos arrastar para baixo, né? Tá sem internet aqui, então não sei se vai dar muito certo para ver, mas aí é ver se está no lugar certo. E a outra questão é que uma das coisas que não pode errar é quando ele pede campo X, se faz invertido, às vezes o ponto que está na latitude 2, na verdade ele vai ser a longitude 2, então ele muda o lugar no mapa. Tem que tomar muito cuidado quando pede campo X e campo Y. Eu costumo dizer longitude, que daí eu nunca erro. Vou tirar porque está sem internet aqui, aí
vai pesar um pouco. E outra coisa para observar se deu certo é se ver a bolinha aqui. Quando os dados são geométricos, a gente vê a bolinha. Se clicar, por exemplo, naquele DMS na hora de inserir, fizer tudo igual, a mesma coisa, né? Ele identificou bem aqui. E na hora da definição da geometria, eu colocar aqui e adicionar, vocês vão ver que vai dar errado. Ó. Ele vem não como pontinho, vou até tirar meus pontinhos. Ele vem como uma tabelinha. Então, na cara, a gente já sabe que deu errado, não inseriu direito, tá? Então, só para demonstrar aqui o formato que fica no painel de camadas. Eu vou tirar essa camada. Vou tirar essa camada e deixar meus pontinhos. Agora eu já terminei de inserir a camada do tipo com coordenada geográfica. E para inserir a outra tabela, que seria essa, eu venho aqui na mesma opção, né? Esse apóstrofe, vou selecionar essa tabela, menos pesado, e abrem aqui as mesmas opções. O formato, tô vendo que tá certo. Tem uma questão aqui também do acentação. Ele tem um acento de idioma português, que é o cedilha, o acento circunflexo, e isso entendido por esse encoding em vários formatos. Então, quando vem errado aqui, a gente tem que testar os outros. Nesse caso veio certo. Então, eu vou para o latim 1. Às vezes a gente tenta esses e nenhum deles funciona, tá? Mas, de toda forma, são opções que a gente tem aqui quando ele lê errado. Definindo aqui se a tabela tá certa, ok. A gente vem então para a próxima opção, definir aqui se o decimal é vírgula, ou se o título está certo, no caso está tudo ok. E na parte da geometria, eu não tenho coluna de longitude nem de latitude, então eu não tenho o que eu selecionar aqui, porque o que tem aqui são os nomes dessas colunas e não vai ter latitude e longitude, porque são dados de polígonos, são dados desses municípios. O que eu vou fazer então? Eu vou definir como sem geometria. Não tem geometria aqui, não tem latitude nem longitude. Então eu venho e adiciono. Como não tem latitude nem longitude, vejam que não tem o pontinho aqui. Por quê? Porque não tem um ponto no espaço. Não tem a latitude 2 e a longitude 5, por exemplo. Não existe um ponto no espaço, então ele vem como tabela. Aí eu só posso usar ele para ver no mapa, inserindo em algum arquivo com coordenadas geográficas, com latitude e longitude, seja ponto, seja polígono, linha, rodovias, rios, ferrovias, enfim, eu só posso vê-lo associado ao mapa quando eu fizer a união do arquivo de mapa. Então essas são as duas formas de inserir esses dois tipos de tabela.